A ciclovia da vida e a ampliação da terceira ponte, elas são um marco na indústria de construção do Estado do Espírito Santo. É um projeto único da engenharia e que está sendo feito com muita segurança, com muita qualidade. Porém, existia um desafio muito grande. Como introduzir mais peso, mais carga, mais utilização numa ponte que foi projetada há 40 anos, 45 anos atrás, com normas, outras normas de pontes, de carregamentos, etc. O modelo de contratação desse empreendimento é o modelo RDC, onde o setor público delega ao consórcio construtor, no caso o consórcio Agios Metalvix, todo o desenvolvimento de engenharia e solução de construção e montagem do empreendimento. Existem três tipologias de ponte nessa ligação Vitória-Vila Velha. Um é vigas protendidas, que a gente chama de grelha, outro de caixão de concreto, outro caixão em aço. Cada tipologia dessa necessitou de um projeto diferente de estrutura metálica para a ciclovia, com apoios diferenciados, sistemas de montagem diferenciados. Então, o aço se encaixou como uma luva nisso, porque através de uma matriz principal foi se colocando, agregando em cada um desses trechos a melhor estrutura e o menor peso possível. Na verdade, a interação entre as disciplinas acaba sendo um ponto-chave, porque toda análise que era feita em relação às cargas tinha que ser passadas para a gente verificar qual que seria o impacto na obra, porém toda a forma como que ia ser feita o dimensionamento da estrutura precisava ser verificado junto com a indústria se era viável executar da maneira, com um consórcio executor, com a indústria, para viabilizar de certa maneira a implantação do que estava no projeto. Então essa interação foi contínua. O desafio maior foi na fase de engenharia. Todo o detalhamento ele é considerado em cima do que existe em loco, tá? Da estrutura existente, tá? Então todas as interferências, todas as cotas, foi tudo levantado pela topografia e passado para o projeto para ela já vir fabricada da maneira correta e com a estrutura existente. E conseguir também agregar o menor peso possível na estrutura para deixar todo o sistema seguro assim como está hoje. Então, nos primeiros estudos que foram feitos, indicava que precisaria em alguns pontos ter reforço na estrutura existente. Mas com esses refinos e essa interação que teve, a gente acabou eliminando praticamente qualquer reforço na estrutura existente. Ou seja, a estrutura existente estava apta a receber esse carregamento adicional sem nenhuma interferência. A estrutura foi montada na totalidade sem retrabalho. Eu tenho certeza, não fosse essa alternativa que foi desempenhada pelo projeto, esses 36 meses que nós temos de contrato para executar esse projeto, seguramente nós não conseguiríamos. E com certeza um custo de implantação muito mais barato, ou seja, prazo, preço e performance. É a única que foi feita implantação de ciclovia nas duas laterais, com a largura que foi dada para aquela ciclovia, com as dimensões, com vão e com a facilidade, sem interferência no trânsito. Porque imagina, né, a ligação de Vitória com Vila Velha, tão importante, qualquer faixa que é reduzida acaba interferindo no tráfego local e na população. Nós estabelecemos um planejamento muito adequado, alinhado o tempo inteiro com a Secretaria de Mobilidade Urbana do Governo do Estado, de sorte que essa interrupção não afeta em absolutamente nada o fluxo de veículos em cima da ponte. O processo ele vem, primeira coisa é o corte, furação, depois ele passa para montagem e solda, daí limpeza e acabamento e depois a pintura, tá, das peças. Após ser pintadas, elas são transportadas para a obra. Nós temos uma área onde a gente estoca esse material por um período curto de tempo, não é? Nós temos estruturas de sustentação, os andaimes suspensos, né, embaixo da ponte, que nos dão condição de poder trabalhar durante o dia. Mas a movimentação das peças da estrutura metálica, obviamente, não pode fazer durante o dia, porque nós precisamos de equipamentos de elevação. Então a gente lança as peças durante a noite,
né? A gente faz uma pré-montagem muito rápida à noite, o máximo que a gente pode montar à noite de maneira prévia, né? Essa pré-montagem é feita e durante o dia a gente faz os ajustes finos. O estudo de túnel de vento dessa ciclovia foi um capítulo à parte, porque a ponte original não teve estudo de influência de vento em túnel de vento de laboratório, ou seja, o que for. Simplesmente se usou as normas vigentes na época. E chegamos a uma conclusão bem interessante. Quando nós agregamos a ciclovia, em função de criar obstáculos para a passagem do vento, o desempenho dinâmico da ponte vai ser melhor do que hoje sem a ciclovia. Então, porque nós geramos campos de turbulência e com isso evita que a ponte sincronize com o vento mais facilmente. Então isso foi um estudo bem interessante que foi desenvolvido e vai gerar até um trabalho para congresso no futuro. A estrutura vai passar praticamente desapercebida ali, porque ela foi projetada de tal forma que todo o cenário está preservado. Então, conforme a pessoa for andando na ciclovia e chegando até o mirante e depois descendo do outro lado, ela vai ter o contato com o meio ambiente ali completo. E o aço se prestou muito bem para isso, né? Pela leveza dele. E a Gerdau desenvolveu um aço resistente à corrosão de alta resistência mecânica também, né? Específico para essa obra. Então nós temos uma sinergia de sistemas de proteção, que é tanto o aço especial da Gerdau, quanto uma pintura, um tratamento de uma pintura. Para manter a agradabilidade que a gente tem hoje olhando para a ponte, a gente manteve a mesma tonalidade de cor. Então a gente tem uma preparação de ancoragem da superfície, com jateamento e pintura, e depois a aplicação de pintura, não para proteger o aço patinável, mas sim para tornar a agradabilidade da ciclovia com a mesma pintura existente hoje. Obviamente, se você cria um perfil de ancoragem através de aplicação mecânica de jato de pintura e depois você faz a aplicação de pintura com espessura determinada pelo projeto, você cria aí também uma condição infinitamente melhor do que a anterior, ou seja, você tem uma durabilidade maior. O verdadeiro marco arquitetônico que transforma a qualidade de vida do capixaba, que se desloca todos os dias para o trabalho, que se desloca todos os dias para a escola, para a universidade. Vai proporcionar para a população do Espírito Santo uma obra maravilhosa, bonita, segura e agradável.